Estamos aqui hoje na casa do pastor José Cleivan da Silva, conhecido carinhosamente como pastor Cleivan, que é presidente da Assembleia de Deus em Belém do Piauí. E a TV Adilon Shalom, vamos fazer um breve relato sobre fatos da vida do nosso pastor presidente, que na próxima quinta-feira, 4 de julho, estará comemorando o seu aniversário de 50 anos. Inclusive foi criado um grupo no WhatsApp com iniciativas dos irmãos da igreja para comemorar esse aniversário. E eu quero aqui agradecer ao pastor por nos receber, aceitar o nosso convite. E a partir de agora nós vamos falar um pouco da sua trajetória de vida. Pastor Cleivan, bem-vindo ao nosso canal. Graças a Deus, eu que agradeço por vocês estarem aqui e a gente poder relatar aqui estiver na nossa memória, de fatos importantes do nosso ministério. Quero agradecer estar recebendo vocês aqui. O pastor Cleivan, inicialmente, a sua vida ministerial começou aqui na nossa superintendência, que pertence a Padre Marcos. Veio como missionário, juntamente com a irmã Adma, e trabalhou quanto tempo, pastor, na superintendência como missionário? Na verdade, nós viemos em 95 para a cidade de Padre Marcos. Viemos como missionário ali do município de Inhuma, onde eu nasci na fé, na Igreja Assembleia de Deus em São José do Piauí. E nós viemos como missionário na gestão do pastor Francisco Manuel, que é o atual presidente hoje da Assembleia de Deus aqui em Padre Marcos. Nós viemos, ficamos 9 meses como missionário. Devido àquele tempo, bem diferente do tempo de hoje, naquele tempo existia campos abertos à espera de obreiros. Hoje está bem diferente, Porque hoje o que está acontecendo é muitos obreiros à espera de campos. Naquele tempo não. Então ficamos só 9 meses e aí assumimos o nosso primeiro campo autônomo, foi Francisco Macedo, em 1996. Pois é, o pastor Cleivan está aqui conosco desde 9 de janeiro de 2016, que foi empossado aqui na Assembleia de Deus, em Belém do Piauí. E diante de tantos fatos, de ter uma trajetória com a sua família, com a sua esposa... Na verdade, irmão Adilon, existe sim nessa trajetória da vida da gente, nosso ministério, mas são tantos fatos interessantes, são tantas coisas, isso é uma faculdade muito grande. As experiências, cada cidade é uma história, cada povo é diferente, cada cidade tem sua cultura. E a gente, quando chega hoje, é o meu 5º campo já aqui. Aliás, o 6º porque eu vim como missionário, mas esse campo autônomo é o 5º campo. E durante esses anos, inclusive quero dizer que às vezes as pessoas olham para você hoje como pastor e vê numa igreja mais estruturada, e alguém olha só para o seu momento agora, mas não sabe da sua história, por onde você passou, a dificuldade que você enfrentou. Então a gente tem muita coisa, mas é uma experiência muito grande nesse sentido. Meu primeiro campo, por exemplo, foi Francisco Macedo. Nós tomamos posse dia 23 de abril de 1996. Aquele campo tinha sido um campo em que veio um missionário, e era muito difícil. Na cidade tinha 5, 6, mais ou menos, meia dúzia de irmãos, umas 2 crianças. Tinha mais ou menos uns 15 irmãos no povoado Retiro, terceiro campo. E o primeiro pastor que veio para lá, para Francisco Macedo, ele ficou 3 meses. E a dificuldade foi tão grande que ele saiu sem avisar para ninguém. Os irmãos chegaram para visitar e depois encontraram a casa fechada. E eu fui assumir aquele campo
Muitas dificuldades nós enfrentamos ali, muitas dificuldades. Quando nós chegamos, praticamente quase não fomos recebidos, tá? Ali, porque tinha sido entregue a um outro colega pastor, e esse pastor tentou conquistar a igreja para que pertencesse especial à igreja na época. A igreja tomou conta do financeiro enquanto chegava um pastor. Mas aí chegamos ali, quase não encontramos casa para alugar, uma dificuldade muito grande, eu com 4 filhos já, tudo pequenininho, meus filhos. Ali não tinha renda aquele campo. Naquela época, rendia em torno de R$50 que chegava ali. Mas foram tantos milagres que aconteceram naquele campo, nós tomamos posse ali, arrumamos, com muita dificuldade, arrumamos um pontozinho para morar. Não tinha templo. Eu lembro que o senhor Antônio de Oséias, que é um amigo lá, eu sou muito, foi inclusive ter sido candidato a prefeito, lá em Francisco Macedo, e eu cheguei no primeiro mandato praticamente naquele município. Ele tinha doado um salãozinho lá para que os irmãos fizessem os cultos. Nesse salãozinho tinha 4 banquinhos, tá? Era um salãozinho bem simplesinho. E eu lembro de alguns fatos que aconteceram ali. A gente começou a trabalhar, conquistamos ali, os irmãos começaram a trabalhar, e por várias vezes fomos praticamente ameaçados ali. Eu lembro de um fato, uma vez que o rapaz chegou tentando botar um jumento para dentro da igreja lá, outro puxou uma faca, uma vez ficou riscando lá na frente, não tinha para onde fugir, não tinha para onde ir. Mas eu digo aqui uma coisa, que foi um dos campos mais difíceis que eu passei, que era foi o meu primeiro campo, mas foi um dos campos que eu mais vi o operar de Deus, milagres de Deus ali, milagres, porque era um campo que não tinha condição financeira, mas tinha uns irmãos muito amorosos, que era muito gostoso aquele tempo ali. A gente ia a pé para as congregações. Eu lembro que a gente ia 3 vezes por semana, a gente ia para o Retiro, tá? Que fica ali 3,5 km mais ou menos, e a gente ia a pé, eu com os meninos. Depois ganhei uma bicicleta, colocava os meninos mais velhos, dois meninos mais velhos no varão, forrava com o meu paletó ali o bidon, e botava a menina e o caçula na garota, a gente ia empurrando bicicleta. 3 vezes por semana a gente fazia isso. Mas era muito gostoso. Eu me lembro, por exemplo, o primeiro templo, quando nós construímos, aquele templo que existe lá hoje, lá em Francisco Macedo, ainda foi demolido algumas partes, mas já aproveitaram algumas paredes aí do primeiro templo que eu construí. Lá nós ficamos 3 anos, aliás, melhor dizendo, 4 anos e 3 meses. No primeiro ano, olha como é que Deus faz. Doaram-me um terreno, que é o terreno onde estava localizado aquele templo ali. E no dia que eu subi para fazer o rosto lá, meu vizinho disse assim: rapaz, esse pastor é doido. Esse pastor vai construir esse negócio aí. Mas vamos ajudar ele, vamos participar dessa loucura dele. E subiram e ajudaram a roçar lá, que todo aquele entulho ali, tiraram e colocaram ali no terreno onde hoje é o templo. E aí nós, no início do ministério, a gente achava igual um trator, esteira, muita garra, muita coragem, muita vontade. E nós então começamos. Deus então, o prefeito fez isso é um fato interessante. O prefeito fez um colégio, uma verba para um colégio público lá, e contratou uma equipe de picos. Quem era a equipe? O irmão Maximiano de Picos com seus filhos, que é meus amigos, inclusive o Edgar, Avelar, melhor dizendo, que hoje é taxista lá em Picos, uma táxi, e os seus filhos, todos cantores, predeiros e muito crentes. Então o que acontece? Eles fizeram um acordo, eles trabalhavam, inclusive trabalhei mais eles lá, para sobreviver, trabalhei ainda lá, sentando tijolo mais eles lá nessa construção. E a gente trabalhava de segunda a sexta no colégio, sábado e domingo a gente ia construir o templo. Tá? E trouxemos os tijolos, nós trouxemos do Retiro, fizemos lá, o saudoso Natal, que já dorme com o Senhor, nos ajudou muito, doando ali um caminhão, e a gente trouxe todo aquele material, queimamos tijolos, era uma festa muito grande. Com um ano que nós estávamos em Francisco Macedo, com essa condição, nós estávamos com um templo 17 por 17 construído, e tem vários fatos aí, milagres que aconteceram. Se você me perguntar como foi que você construiu, o que eu construí, não sei explicar, que era a mão de Deus. Na verdade, ali tem oferta de pessoas, de caminhoneiros que passavam na BR ali, que deixavam suas ofertas, pessoas que deram suas ofertas, e eu nunca nem conheci. Tá?
Então foi assim muito, muito, muito maravilhoso. Naquele tempo eu vi milagres de Deus, inclusive para minha sobrevivência. Deus colocou o pastor pastor Claro Araújo, que é um amigo também, uma pessoa que muito tem ajudado na obra de Deus. Ele congrega em Marcolândia, tem suas fábricas em Trindade, hoje mora ali em Araripina. E ele vinha um dia passando lá e Deus falou com ele que ele entrasse lá para conhecer o missionário. E ele disse que, contou para mim, eu ia apressado, eu não tinha condição de parar, mas a avó disse assim, entra aí para conhecer o missionário. E eu tinha ido levar a ceia a uma irmã, eu ia 15 quilômetros de bicicleta, celebrar a ceia a uma irmã que era deficiente visual. Eu fez fazer visitar ela, uma Maria, e eu tinha ido então celebrar a ceia. Tá? E ele passou lá, então deixou o telefone dele, e eu depois liguei para ele, ele deixou para mim entrar em contato. E a partir daquele momento, durante 9 meses, ele me sustentou com um salário mínimo. Aí começou a mudar a história. Tem muitas coisas, muitos fatos que aconteceram. No dia que ele passou lá na minha casa, ele vinha com um irmão que tinha uma fábrica de panelas e picos, o irmão João Correia. E o irmão João Correia vinha com ele. Eu fiz uma compra na questão da obra lá, da construção, eu fiz uma compra de carros, sabe? Rapaz, e foi R$50 naquela época. Praticamente meu salário, o salário naquele tempo era R$120. E ele então, chegou o dia de pagar o carro, que deu dinheiro. Aí, chegando já, era mais ou menos assim, no outro dia o rapaz ia passar. O cara chegou no caminhão e disse, você precisa de carro aí? Eu disse, eu preciso, não tenho o que pagar, não tenho dinheiro. Não, eu vou despejar. Não sei quem, o cara não perguntou quem era, nem perguntou, não despejou lá um monte de carro. Só que chegou o dia de eu pagar. E já véspera do dia, eu estou muito preocupado, porque nós não tínhamos como pagar. Aí veio um telefone, que era um postinho que tinha lá, vinha a ligação, a pessoa chamava a gente para ir lá no posto atenderam. E eu cheguei então, e era o telefone do irmão João Correia. Irmão, eu passei aí tal tempo com o pastor Claro, e é o seguinte, eu tenho uma oferta aqui para você. Ele me mandou R$50 justinho, o dinheiro do carro que eu tinha comprado com o pai. Então são esses milagres ali que aconteceram na nossa vida em Francisco Macedo, quanto outros. Eu, louvo a Deus, fiquei ali 4 anos e 3 meses, mas Deus me abençoou muito ali, deixamos em torno de 80, quase mais de 60 crentes, 80 crentes, mais de 60 crentes, presbíteros, diáconos, tá? Eu quero ver um fato interessante, se me permite. O Evangelho é o poder de Deus. Eu me lembro que um dia a gente dirigiu o culto e tinha um bêbado lá na igreja lá. E eu convidei ele para aceitar a Cristo e ele disse, não queria saber de nada não. Só que mais tarde um pouco eu estou em casa já dormindo, alguém bate na porta. E quando alguém bate na porta, eu saio, quem era? O bêbado. Eu saí, sentei na calçada com ele, e ele disse, rapaz, é o seguinte, eu resolvi aceitar Jesus. Só que eu não acreditava, né? Eu tinha contato com ele há pouco tempo. E ele então, estava com um cigarro assim no bolso, e ele pegou e jogou o cigarro fora. E eu confesso que eu fiz uma oração, para ver se eu vivia livre dele. Eu vou orar por ele aqui, ele vai embora. Só que no outro dia, chega um rapaz lá em casa todo penteadozinho, todo bem trocado, bem alinhadozinho. Eu digo, Jesus, será mesmo, Senhor? Sabe o que acontece? Essa família era o irmão Antônio Ventura, tornou-se diácono da igreja, ele aceitou nesse dia, toda a esposa dele, toda a família, inclusive a família dele, a irmã Socorrinha, todos estão na igreja servindo a Deus. Então são esses fatos aqui interessantes que acontecem no ministério da gente. Francisco Macedo marcou a minha vida, porque foi meu primeiro campo. Eu disse assim, eu fiz tanta amizade com Francisco Macedo que eu não sei se faria em outro lugar a mesma amizade que fiz lá. Ainda hoje, depois de mais de 20 anos, a gente chega ali no Francisco Macedo e tem gente ali, família da gente. Eu digo que o pastor, ele tem a maior família. Em todo lugar que ele chega, ele deixa famílias, ele tem sentido espiritual, é uma amizade muito grande. Você convive mais com a igreja do que com nossos familiares biológicos. Macedo, como o senhor tinha dito, de lá partiu para a cidade de Cristalândia, né? Foi, inclusive, lembrando ainda de Francisco Macedo, que interessante. Morreu um rapaz que era um auxiliar meu em Francisco Macedo,
nós fala já de outros campos, mas como Francisco Macedo marcou a minha vida, a vida da minha família, mas marcou mesmo para sempre. Morreu um rapaz que estava terminando a escola dominical, era um auxiliar, uma pessoa muito legal, crente, um jovem assim, mais ou menos como você, tá? E ele sofreu um acidente, indo para Araripina, terminou a escola, então eu fui com o irmão Zé, chamado Zé Garrote, que é um grande amigo que tem também, Francisco Macedo, e nós fomos então, porque o rapaz tinha sofrido um acidente. Lá chegando na casa do rapaz, do pai do rapaz que andava com o Zé Antônio, que era o auxiliar, os dois sofreram acidente, eu entrei na casa dele assim e vi um negócio coberto com pano, assim, no carro. Aí eu disse, rapaz, esse carro seu aqui, eu tinha uma bicicleta na época, eu tinha ganhado da convenção. E ele disse, pastor, esse carro era um Voyage branco, ele tinha bebido umas cachaças lá e desceu um aterro e amassou o carro todo na lateral. Ele disse, pastor, me compra esse carro. Eu disse, eu não tenho condição de comprar um carro. Eu tinha recebido umas ofertas de São Paulo, eu quero destacar aqui, de que é o GEM em São Paulo. Até então, hoje me ajudou porque o missionário Edson recebia essa ajuda deles, que foi assumir o campo agora e a ajuda prosseguiu. Mas desde 96 que eles me ajudavam. E eles tinham me dado umas ofertas lá, e eu tinha R$400 guardado lá, e de uma ajuda de irmãos de São Paulo. Então o que acontece? Ele veio por R$900 para achar o carro. Eu disse, mas eu só tenho 400. Ele disse, não, você me dá os 400 e você vai me pagando aí e tal. Já esse irmão me ajudava lá de São Paulo, meio que eu disse, eu pego a ajuda desse irmão e eu vai me pagando. E eu dei 4 cheques para ele, aliás, eu dei R$400 e dei 5 cheques, foi R$900 o carro. Aí o prefeito Donato me deu o caminhão e a turma de irmãos na Praia de Pina para buscar o carro. Vamos buscar o carro do pastor. Botamos em cima do caminhão, rapaz, trouxemos. E o Joãozinho Franco, disse, pastor, eu levei para a oficina dele, por sinal, a gente trabalha com a oficina. E um grande amigo, que é o irmão Bena, chegou e disse, pastor, eu fiquei sabendo que você comprou um carro. Comprei, só que o carro não tem condição de andar, rapaz, eu trouxe no caminhão, era um carro que precisou de força para poder chegar. E eu peguei, ele disse, eu vou lhe emprestar o dinheiro e você arrumar o carro, você me paga o dia que você puder, sem juros, sem nada. Você sabe quanto eu gastei no carro? 1.150. E eu tinha comprado por 900. Rapaz, mas eu vou dizer, no dia que eu fui buscar esse carro, lá em Padre Marcos, a ansiedade era muito grande. Meu carro, tem um carro agora, rapaz. Já estava arrumado o carro, eu peguei assim umas 6 horas, já escurecendo, peguei esse carro. Uma alegria, rapaz, muito grande, sabe? Quando eu vou sair de Padre Marcos ali, aí o carro apagou. E eu pensei, meu Deus, e agora? E aí de repente para um carrão bem perto de mim, desce um cidadão e começa a ajudar. Você sabe quem era o cidadão? O doutor Genesinei, que foi o juiz de Padre Marcos. Juiz da comarca de Padre Marcos. Me ajudou, botando o carro para pegar. Tem esse papo interessante, né? Que eu não posso esquecer essas coisas, né? Então essas coisas Deus ia providenciando para a gente, mesmo uma cidade daquela ali que tinha pouco, mas pense que o pouco com Deus se multiplica e é uma bênção. Eu quero até dizer aqui que sim, o seu pouco, nas mãos de Deus, ele se torna muito, ele multiplica. Agora, o muito sem Deus não funciona. Você tem que depositar tudo nas mãos de Deus e confiar no Senhor. Viver por fé é isso. É depender dessas coisas. E é muito bom quando a gente é dependente de Deus. Daí então, nós ficamos 4 anos e 3 meses em Francisco Macedo e fomos transferidos para a cidade de Cristalândia, a quase 1.000 quilômetros daqui. Inclusive lá de Francisco Macedo na época. Fomos transferidos para lá. Sofremos muito naquele campo, porque